Mais de 200 clubes ao longo da história já disputaram a Copa Libertadores pelo menos uma vez, e antigamente apenas o campeão e o vice de cada país era quem marcavam presença, mas com o passar dos anos o sistema classificatório foi mudando e mais equipes tiveram a chance de jogar a Copa. Nesse vídeo, que deu um enorme trabalho para fazer, listei os clubes que disputaram a Copa Libertadores apenas uma vez em suas histórias, mas considerando apenas aqueles clubes que tiveram a chance de jogar a fase de grupos, não levando em conta clubes que jogaram a fase prévia. Então, para ajudar na divulgação e dar aquele reconhecimento na pesquisa e no trabalho, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Vamos seguir os clubes por ordem alfabética de cada país. E abrindo a lista, vamos falar sobre os times argentinos que só jogaram a Libertadores apenas uma vez. O Clube Atlético Patronato disputou sua única Libertadores em 2023, graças ao título da Copa Argentina do ano anterior. Foi no Grupo H onde esteve presente, e somando 2 vitórias em 6 rodadas, terminou em terceiro e foi remanejado para a Copa Sul-Americana. Detalhe que em 2023 o clube estava presente na segunda divisão argentina. O Central Córdoba, situado na província de Santiago del Estero, disputou a Libertadores de 2025 pela primeira vez em sua história, graças ao título da Copa Argentina de 2024. Presente no Grupo C, o clube fez boa campanha, só perdendo a vaga no mata-mata graças ao saldo de gols, pois terminou com campanha idêntica às de Flamengo e LDU. Destaque para a vitória de 2-1 sobre o Flamengo em pleno Maracanã em jogo da segunda rodada. Clubes bolivianos costumeiramente fazem campanhas ruins na Libertadores, e normalmente só se dão bem quando jogam como mandantes graças à altitude. Em 1967, o clube 31 de outubro disputou pela única vez a Copa Libertadores, e a vaga veio graças ao vice-campeonato boliviano de 66. Presente no Grupo 2, que contou com nada menos que 6 clubes, o 31 de outubro foi o pior time, já que terminou na lanterna vencendo apenas 2 dos 10 jogos que disputou, um deles por goleada de 6-2 sobre o Santa Fé. Em 1969, a Libertadores teve a participação do Clube Deportivo Litoral de Cochabamba, que ganhou a vaga graças ao vice-campeonato boliviano do ano anterior. Presente no Grupo 3, o Litoral fez campanha horrível, perdendo 5 jogos em 6 rodadas, um deles por goleada de 6-0 para o Cerro Porteño. Em 1970, mais um clube boliviano esteve entre os estreantes e desde então nunca mais retornou, e esse clube foi o Universitário de La Paz, que ganhou a vaga graças ao título de campeão boliviano de 69. Presente no Grupo 1, o Universitário foi o lanterna, já que não somou nenhuma vitória, e quando mediu forças contra os argentinos Boca Juniors e River Plate, foi humilhado, chegando a perder de 9-0 pro River. Demorou bastante para que um boliviano disputasse a Libertadores pela primeira vez e depois não retornasse mais, com esse caso pertencendo ao Sport Boys Warnes em 2017, que jogou graças ao título de campeão do torneio Apertura boliviano da temporada anterior. Presente no Grupo 6, o Sport Boys não venceu nenhum jogo, somando apenas 2 empates e terminando na lanterna, e nas 2 vezes que enfrentou o Atlético Mineiro foi goleado. Em 2022, o boliviano que estreou na Libertadores e desde então não retornou mais foi o Independiente Petroleiro, que jogou como campeão boliviano de 2021. O clube esteve presente no Grupo A e lá duelou contra Palmeiras, Emelec e Deportivo Táchira, e somando apenas um ponto foi o pior time do grupo, e nos duelos contra o Palmeiras chegou a sofrer 13 gols. E em 2025 tivemos o San Antonio Bulo Bulo estreando na Copa Libertadores, com a vaga sendo garantida através do título boliviano Apertura de 2024. Presente no Grupo H, o Bulo Bulo terminou na 3ª posição, garantindo uma vaga na Sul-Americana, e a campanha foi de 2 vitórias e 4 derrotas. O Brasil nos últimos anos vem dominando a Copa Libertadores, e no geral 31 clubes do país disputaram a Copa pelo menos uma vez. Em 1968, o Náutico ganhou o direito de jogar a Libertadores graças ao vice-campeonato da Taça Brasil do ano anterior. O Timbu esteve presente no Grupo 5 e, fazendo pontuação suficiente para avançar de fase, cometeu a lambança de fazer uma substituição a mais no jogo em que venceu o Deportivo Português por 3-2 e acabou desclassificado. Em 1986, o Bangu marcou presença na disputa da Libertadores graças ao vice-campeonato brasileiro de 85. Presente no Grupo 3, o time de Castor de Andrade fez campanha ruim e acabou eliminado na lanterna, não vencendo nenhum jogo. Em 1992, o Criciúma, na época um time de Série B, jogou a Libertadores graças ao título da Copa do Brasil de 1991 ganho sobre o Grêmio. Surpreendendo, o Tigre foi líder no Grupo 2, à frente do São Paulo de Tele Santana. Nas oitavas de final, eliminou o Sporting Cristal vencendo os 2 jogos. Daí nas quartas, acabou eliminado pelo São Paulo com 2-1 no agregado.
O Juventude em 2000 disputou a Libertadores graças ao título da Copa do Brasil de 99 ganho sobre o Botafogo. Presente no grupo 7, o Juventude somou 7 pontos, que vieram de 2 vitórias e um empate, mas essa campanha não foi o suficiente para ir ao mata-mata. Em 2003, o Paysandu se tornou primeiro e até hoje único time da região norte que disputou a Copa Libertadores, e a vaga foi garantida graças ao título da Copa dos Campeões Regionais de 2002. Presente no grupo 2, o Papão foi soberano, somando 4 vitórias e 2 empates, chegando até a golear o Cerro Porteño no Paraguai por 6-2. Nas oitavas de final, duelou contra o Boca Juniors e, surpreendendo, venceu em plena La Bombonera por 1-0, mas na volta no Mangueirão sucumbiu e perdeu de 4-2. O Santo André em 2004 foi campeão da Copa do Brasil sobre o Flamengo e com isso garantiu presença na Libertadores de 2005. Disputando a Série B naquele ano, o Santo André por pouco não avançou ao mata-mata, já que terminou na terceira posição do grupo 4. Destaque para a goleada de 6-0 sobre o Deportivo Táchira na última rodada. O Goiás em 2006 disputou pela primeira e única vez até hoje a Copa Libertadores, e a vaga veio graças à terceira posição na Série A de 2005. Inicialmente o clube teve que jogar a fase prévia, e lá despachou o Deportivo Cuenca do Equador com 4-1 no agregado. Presente no grupo 3, o Goiás fez grande campanha, terminando na liderança somando 11 pontos, chegando também a vencer o Newell's Old Boys por 3-0. Nas oitavas de final, o Goiás duelou contra o Estudiantes, e a vaga nas quartas só não veio por causa do critério do gol marcado fora de casa que foi favorável ao adversário. Também em 2006 teve a estreia do Paulista de Jundiaí na Copa Libertadores, e o clube ganhou o direito de jogá-la graças ao título da Copa do Brasil de 2005, ganha em final sobre o Fluminense. Presente no grupo 8, o Paulista fez campanha ruim, somando 6 pontos e terminando na lanterna, e o destaque vai para a vitória de 2-1 sobre o River Plate. O Paraná Clube em 2007 ganhou o direito de disputar a Libertadores graças à quinta posição na Série A de 2006. Inicialmente o Paraná teve que jogar a fase prévia, e lá despachou o Cobreloa do Chile com 3-1 no agregado. Presente no grupo 5, o Paraná somou 9 pontos que vieram de 3 vitórias, e com isso garantiu presença nas oitavas de final. O adversário foi o Libertad Paraguai, que ficou com a vaga com 2-1 no agregado. A Chapecoense em 2017 disputou a fase de grupos da Copa Libertadores pela primeira e única vez em sua história, graças ao título da Copa Sul-Americana de 2016, que todos sabem o triste contexto por trás daquela conquista. Presente no grupo 7, a Chape no campo fez pontuação suficiente para avançar ao mata-mata, mas em jogo contra o Lanús, válido pela quinta rodada, o resultado terminou 2-1 para os catarinenses. Porém, como a Chapecoense escalou um jogador irregular, o Lanús entrou com recurso e ficou com os pontos, com o resultado sendo modificado para 3-0. O Bragantino em 2022 disputou a Libertadores pela primeira vez em sua história, graças à sexta colocação na Série A de 2021. Presente no grupo C, o Bragantino até que largou bem, com uma vitória e um empate, mas acumulando resultados ruins na sequência, acabou eliminado na lanterna somando 5 pontos. E também na Libertadores de 2022 tivemos a única participação do América Mineiro em toda a sua história, e a vaga foi ganha através da oitava posição na Série A de 2021. Inicialmente o América teve que passar pela fase prévia, e nela despachou o Guarani do Paraguai e depois o Barcelona de Guayaquil, e nas duas vezes foram após disputa de pênaltis. Caindo no grupo D, o América fez péssima campanha, não vencendo nenhum jogo e somando 2 pontos que vieram de 2 empates. Em toda a história, apenas um time do Chile conseguiu vencer a Copa Libertadores, e esse time foi o Colo-Colo em 1991. Na edição de 1970, que bizarramente não teve a participação de times do Brasil, o Rangers de Talca foi um dos representantes do Chile, e a vaga foi através do vice-campeonato chileno do ano anterior. Em seu grupo, que bizarramente teve 6 participantes, o Rangers foi o pior dentre todos, somando apenas uma vitória em 10 rodadas e ainda por cima sofrendo uma humilhante goleada quando levou 7-1 da Universidade de Chile. Em 1972, o Unión San Felipe representou o futebol do Chile, graças ao título do campeonato chileno da temporada anterior. Presente no grupo 4, San Felipe venceu apenas um jogo, que foi o de estreia, e como apenas o líder de cada grupo era quem avançava, andou longe da classificação. Em 1985, o Deportivo Magallanes ganhou o direito de jogar a Libertadores por ter vencido a mini-liga pré-Libertadores chilena de 83. Presente no grupo 4, o clube somou 2 vitórias, um empate e 3 derrotas, terminando na terceira posição, bem longe de sonhar com a vaga. O Coquimbo Unido só disputou a Libertadores uma única vez em sua história, e a edição foi a de 1992, quando disputou graças ao vice-campeonato chileno de 91. Presente no grupo 1, que teve a participação de 5 clubes, isso porque o atual campeão Colo-Colo pediu para jogar a fase de grupos, o Coquimbo foi o lanterna, somando apenas uma vitória, um empate e 6 derrotas.
Anos mais tarde, em 2021, o Unión La Calera estreou na Copa Libertadores graças ao vice-campeonato chileno de 2020. Foi no grupo G onde esteve presente, e não somando uma mísera vitória, terminou na lanterna. E em 2023, o Ñublense disputou a fase de grupos da Libertadores pela primeira e única vez em sua história, e a vaga naquela edição foi graças ao vice-campeonato chileno de 2022. Presente no grupo A, o Ñublense somou 5 pontos, que vieram de uma vitória e 2 empates, e com isso terminou em terceiro e foi remanejado para a Copa Sul-Americana. O futebol colombiano possui 3 títulos da Copa Libertadores, sendo 2 do Atlético Nacional e 1 do Once Caldas. Em 1969, o Unión Magdalena disputou a Libertadores pela primeira e única vez em sua história, graças ao título de campeão colombiano de 68. Foi no grupo 1 onde esteve presente e, somando 2 vitórias e 1 empate, não avançou à segunda fase mesmo com 2 clubes se classificando. Anos mais tarde, em 2002, o Cortuluá Futebol Clube disputou a Libertadores graças ao título do Campeonato Colombiano Apertura de 2001. Presente no grupo 7, o Cortuluá fez péssima campanha, já que venceu apenas um jogo, com os demais terminando em derrota, e a única vitória foram os 4-2 para cima do Talheres na 4ª rodada. Em 2007, o colombiano que estreou na Libertadores e desde então não retornou mais foi o Deportivo Pasto, que ganhou o direito de disputa graças ao título do colombiano Apertura de 2006. Foi no grupo 8 onde esteve presente, e fazendo campanha terrível não somou um mísero ponto, perdendo 6 jogos que disputou, tendo marcado apenas 3 gols e sofrido 14. Em 2009, o colombiano que disputou a Libertadores e desde então não retornou mais foi o Boyacá Chicó, que ganhou a vaga através do título de campeão Apertura de 2008. Somando 9 pontos que vieram de 3 vitórias, o Boyacá acabou eliminado na 3ª posição, atrás de Grêmio e Universidade de Chile. E em 2023 foi quando o futebol colombiano teve um estreante que desde então não retornou mais à disputa, sendo ele o Deportivo Pereira, que venceu o torneio Finalización de 2022. O desempenho do clube em sua única Libertadores foi ótimo, já que no grupo F avançou ao mata-mata na vice-liderança somando 8 pontos. Nas oitavas de final surpreendeu e eliminou o favorito Independiente Del Valle, mas nas quartas não foi páreo para o Palmeiras, que logo no jogo da ida na Colômbia venceu por 4-0. No futebol equatoriano, apenas a LDU possui título da Libertadores, e além da equipe de Quito, Barcelona de Guayaquil e Independiente Del Valle já foram finalistas. Lá nos primórdios da Libertadores, mais precisamente em 1963, a equipe do Everest de Guayaquil disputou a competição, graças ao título equatoriano da temporada anterior. Presente no grupo 2, onde só duelou contra o Peñarol, o Everest foi massacrado nos 2 jogos, perdendo em casa por 5-0 e depois no Uruguai sendo atropelado por 9-1. Desde então, o clube nunca mais voltou à competição. Em 1988, o Deportivo Filabanco representou o Equador graças ao vice-campeonato equatoriano do ano anterior. Presente no grupo 2, o clube fez campanha horrível, somando apenas 1 ponto, que veio de um empate contra o Newell's Old Boys no Equador. Em 1992, o Valdez Sporting Clube representou o Equador juntamente com a equipe do Barcelona, e a vaga veio graças ao vice-campeonato equatoriano de um ano antes. Presente no grupo 3, o Valdez terminou na vice-liderança, tendo somado 2 vitórias e 2 empates. Nas oitavas de final, duelou contra o São Lourenço, que nos pênaltis acabou ficando com a vaga. Em 1996, o clube Deportivo Espoli disputou a Libertadores graças ao vice-campeonato equatoriano de um ano antes, e desde então nunca mais retornou à disputa. Presente no grupo 1, o clube, mesmo terminando na 3ª posição, conseguiu se classificar, somando 2 vitórias, uma para cima do Olímpia e outra para cima do Cerro Porteño. Nas oitavas de final, o Espoli mediu forças contra o Corinthians, que vencendo os 2 jogos avançou às quartas de final. E anos mais tarde, em 2023, foi a vez do Aucas estrear na fase de grupos da Copa Libertadores, e a vaga nessa edição veio graças ao título de campeão equatoriano de 2022. Presente no grupo A, o Aucas acabou na lanterna, mas pelo menos o clube na rodada de estreia pôde tirar onda, já que venceu o atual campeão da época, o Flamengo, por 2-1. O futebol mexicano faz falta na Libertadores, já que a gente tem uma estranha sensação de que desde que eles saíram em 2017, a Copa caiu um pouco de qualidade. O Pachuca, bastante conhecido, sendo o único time fora da Conmebol que venceu uma competição sul-americana, disputou a fase de grupos da Libertadores apenas uma vez, e isso foi em 2005, quando jogou graças ao título do torneio mexicano Apertura da temporada anterior. Presente no grupo 8, o Pachuca somou 10 pontos e terminou na vice-liderança, se classificando para o mata-mata. Lá mediu forças contra o outro mexicano participante,
participante, o Chivas Guadalajara, que avançou com 4-2 no agregado. Em 2011, o Jaguares representou o futebol mexicano juntamente com as equipes do América e do San Luis, e a vaga veio graças à terceira melhor pontuação no Campeonato Apertura de 2010. Inicialmente, o clube teve que jogar a fase prévia, onde despachou o Alianza Lima vencendo os 2 jogos. Presente no grupo 6, o Jaguares somou 9 pontos, que vieram de 3 vitórias, e com isso terminou na vice-liderança, se classificando para o mata-mata. Lá mediu forças contra o Júnior Barranquilla e com a ajuda do gol marcado fora de casa avançou de fase. Nas quartas de final duelou contra o Cerro Porteño, que com 2-1 no agregado foi às semifinais. Em 2013, o Tijuana disputou a Libertadores pela primeira e única vez em sua história, e nessa edição o clube cruzou o caminho de 3 times do Brasil. Presente no grupo 5, o Tijuana mediu forças contra Corinthians, San José e Milionários, e fazendo campanha idêntica do Timão, só ficou atrás no saldo de gols. Nas oitavas de final, com 2-1 no agregado, despachou o Palmeiras, na época um time de Série B. Daí nas quartas de final, fez o dramático embate contra o Atlético Mineiro, com o primeiro jogo no México terminando empatado em 2-2 e o da volta no Brasil terminando 1-1, com o Galo se classificando com a ajuda do gol marcado fora de casa. Mas se não fosse o pênalti defendido por Victor, a vaga teria ficado com Tijuana. O futebol peruano tem pouca tradição em Libertadores, tanto é que nem o clube do país conseguiu vencer a competição, mas em 2 ocasiões times peruanos chegaram na final, sendo eles o Universitário em 1972 e o Sporting Cristal em 1997. Na edição de 1970, o Defensor Arica foi um dos estreantes e a vaga foi através do vice-campeonato peruano de 69. Presente no grupo 4, o clube somou apenas uma vitória, que foi fora de casa contra a LDU. Terminando em terceiro, não avançou à segunda fase. Em 1974, um dos clubes estreantes na Libertadores foi o Defensor de Lima, que jogou graças ao título do Campeonato Peruano de 73. Presente no grupo 4, o clube foi líder, terminando à frente de El Nacional, Universidade Católica e Sporting Cristal. Na fase seguinte, que era os grupos semifinais, o Defensor de Lima foi o lanterna do grupo 2, perdendo os 4 jogos que disputou. Em 1976, o peruano que estreou na Libertadores foi o Deportivo Alfonso Ugarte, que jogou como vice-campeão peruano de 75. Presente no grupo 4, o clube somou uma vitória, 4 empates e uma derrota, terminando na terceira posição, bem longe da liderança. A única vitória foi para cima do Santa Fé na 5ª rodada. Em 1980, o peruano estreante foi o Atlético Chalaco, que jogou como vice-campeão peruano de 79. Presente no grupo 1, o clube fez campanha horrível, já que somou apenas 1 ponto, que veio na rodada de estreia contra o Sporting Cristal. Em 1981, o estreante vindo do futebol peruano foi o Atlético Torino, que jogou graças ao vice-campeonato peruano de 1 ano antes. Presente no grupo 5, o Atlético Torino fez péssima campanha, já que somou apenas 1 ponto, que veio do empate de 1-1 contra o Cobreloa em seus domínios. Em 1982, pelo 3º ano consecutivo, um time do Peru estreou na Libertadores e desde então nunca mais retornou à disputa, e esse clube foi o Deportivo Municipal, que também ganhou a vaga como vice-campeão nacional da temporada anterior. Presente no grupo 5, a campanha foi desastrosa, já que perdeu todos os jogos que disputou, balançando as redes apenas 3 vezes e sofrendo 12 gols. Em 1986, o peruano estreante foi o Universidade Técnica, que também jogou graças ao vice-campeonato nacional de 1 ano antes. Presente no grupo 2, a Universidade Técnica venceu apenas um jogo, que foi contra o Jorge Wilstermann na última rodada, e com isso foi eliminado na lanterna. Em 1987, o peruano estreante, e que desde então nunca mais retornou, foi o San Agustín, que jogou como campeão peruano do ano anterior. Somando apenas uma vitória e um empate, o San Agustín não saiu da lanterna, e a única vitória foi para cima do Progresso do Uruguai na segunda rodada. Mais de 20 anos depois, em 2008, foi quando teve um time peruano estreando na Libertadores e desde então nunca mais retornou à disputa, sendo ele o Coronel Bolognese, que disputou graças ao título peruano Clausura de 2007. Presente no grupo 4, o clube não somou nenhuma vitória e, para piorar, não conseguiu marcar um mísero gol. Em 2011, o peruano estreante foi a equipe do Leão de Huánuco, que jogou graças ao vice-campeonato peruano da temporada anterior. Presente no grupo 2, o Leão somou apenas uma vitória, que aconteceu na segunda rodada diante do Oriente Petroleiro. Somando apenas 5 pontos, foi o Lanterna. E o último peruano que estreou na Libertadores e até hoje não retornou mais à disputa foi o Deportivo Binacional, que jogou a edição de 2020, graças ao título peruano de 2019. Foi no grupo D onde esteve presente, e a única vitória aconteceu na rodada de estreia contra o São Paulo. Sendo o saco de pancadas do grupo, o Binacional foi castigado pelo River Plate nos 2 turnos, perdendo de 8-0 no primeiro e 6-0 no segundo.
O futebol uruguaio possui os gigantes Nacional e Peñarol como campeões da Copa Libertadores, só que as últimas conquistas de ambos foram lá na década de 80. Em 2006, o futebol uruguaio teve como um dos representantes a equipe do Rocha Futebol Clube, que jogou graças ao título do Campeonato Apertura do ano anterior. Presente no grupo 5, o clube somou apenas uma vitória, que aconteceu na terceira rodada diante da LDU em seus domínios. Empatando 2 vezes e perdendo 3, o Rocha foi eliminado na terceira posição. Em 2010, um dos representantes do Uruguai foi a equipe do Racing de Montevideo, que disputou como vice-campeão da Liguilla Pré-Libertadores de 2009. Inicialmente, o clube teve que jogar a fase prévia, e lá despachou o Júnior Barranquilla com 4-2 no agregado. Na fase de grupos, o Racing em outras situações teria avançado ao mata-mata, graças à segunda posição, mas como não ficou entre os melhores segundo colocados no geral, foi eliminado somando 8 pontos. Em 2016, o River Plate de Montevideo representou o Uruguai na Libertadores, juntamente com as equipes do Nacional e Peñarol, e a vaga veio graças à terceira melhor pontuação no Campeonato Uruguaio da temporada anterior. Inicialmente, o River Plate teve que jogar a fase prévia, onde despachou a Universidade de Chile. Presente no grupo 2, o River fez campanha ruim, não vencendo nenhum dos 6 jogos que disputou, somando apenas 3 pontos que vieram de 3 empates, e com isso foi eliminado na lanterna. Em 2021, o Rentistas disputou a Libertadores pela primeira e única vez em sua história, graças ao vice-campeonato uruguaio da temporada anterior. Presente no grupo E, o Rentistas foi o lanterna, já que somou apenas 3 pontos que vieram de 3 empates, tendo balançado as redes apenas 2 vezes e sofrido 9 gols. O futebol venezuelano é o mais fraco tecnicamente do continente sul-americano, com seus clubes tendo 0 tradição em competições continentais. Até hoje, nenhum clube venezuelano conseguiu chegar numa final continental, seja da Libertadores, seja da Sul-Americana. Em 1966, o Lara Futebol Clube representou o país na Libertadores, e a vaga veio através do título venezuelano de um ano antes. Foi no grupo 1, que contou com 6 participantes, onde o Lara esteve presente, e vencendo apenas um jogo em 10 rodadas, terminou na lanterna e consequentemente eliminado. Em 1968, foi a vez do Deportivo Português representar o país pela primeira e única vez, e a vaga veio através do título venezuelano de um ano antes. Presente no grupo 5, o clube no campo estava eliminado, mas como o Náutico fez uma substituição a mais que o permitido no duelo entre os clubes, o Deportivo Português no tapetão se classificou. Na segunda fase, em seu grupo, o Deportivo Português foi o pior, terminando atrás do Peñarol, Sporting Cristal e Emelec. Em 1969, um dos venezuelanos que jogaram a Libertadores foi o Unión Canarias, que jogou como campeão nacional da temporada anterior. Presente no grupo 1, o Canarias venceu apenas um jogo, que foi para cima do Magdalena na terceira rodada, e terminando na lanterna foi eliminado. Em 1983, um dos representantes da Venezuela foi o Atlético San Cristóbal, que jogou a competição graças ao título nacional do ano anterior. Presente no grupo 4, o San Cristóbal foi líder, terminando à frente de El Nacional e Barcelona do Equador e do Deportivo Táchira. Na fase semifinal, o clube terminou em último no grupo 2, atrás do Peñarol e do Nacional. Em 1990, o futebol venezuelano foi representado pelas equipes do Mineiros de Guaiana e do Deportivo Pepeganga, campeão e vice da Liga Nacional da temporada anterior. Vencendo 3 jogos, o estreante Pepeganga avançou às oitavas de final na terceira posição. Lá duelou contra o Independiente, mas sendo humilhado nos 2 jogos, foi eliminado com 9-0 no agregado. Anos depois, em 2017, o Zulia Futebol Clube disputou a fase de grupos da Libertadores pela primeira e única vez até hoje, e a vaga foi graças ao vice-campeonato venezuelano de 2016. Presente no grupo 7, o Zulia só venceu um jogo, que foi contra o Nacional do Uruguai, e ainda fora de casa na segunda rodada. Somando 5 pontos, foi eliminado na lanterna. Em 2021, o Deportivo La Guaira estreou na Libertadores, e a vaga foi ganha através do título de campeão venezuelano de 2020. Presente no grupo H, o La Guaira não venceu nenhum jogo, tendo somado 3 pontos que vieram de 3 empates, o que consequentemente lhe fez ser eliminado na lanterna. Em 2023, o Metropolitanos estreou na Libertadores, graças ao título venezuelano de um ano antes. Presente no grupo B, o Metropolitanos fez campanha desastrosa, não vencendo nenhum dos 6 jogos que disputou, balançando as redes 4 vezes e sofrendo 11 gols. Bom pessoal, lembrando que do futebol paraguaio, todos os clubes que disputaram a fase de grupos da Libertadores até hoje estiveram na competição por mais de uma vez, e desta forma nenhum clube teve menção no vídeo. E chegamos ao final de mais um tema, espero que vocês tenham gostado e conto com seu like e a sua opinião nos comentários.